Graça e paz, meus irmãos. Deus seja louvado pela vida de todos. Eu me chamo Everaldo Silva. Seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre o jejum do rei Davi. A sentença a qual o profeta Natan veio até o rei e deu-lhe o recado do nosso Deus sobre a vida dele, repreendendo assim o rei. Se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento aqui embaixo. Vai dando aquele joinha, vá se inscrevendo, vai compartilhando para que vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. O jejum do rei Davi após o adultério com Betseba e o assassinato de Urias. Davi casa-se com a viúva que já estava grávida. O profeta Natan avisa que a criança morreria. Não sabemos quanto tempo decorreu entre esse trecho anterior e a doença da criança. Observe que o texto deixa explícito que o Senhor feriu a criança. Pode ser chocante, queridos, mas Deus é soberano e tem o poder da vida de qualquer um. Está registrada essa história em 2 Samuel 12:16. O rei Davi intercede incessantemente perante Deus pelo filho, em oração e em jejum. Além do amor pela criança, em si Davi devia estar interessado num sentido do que significava a vida e a morte daquela criança. O que representava a vida e a morte. A morte representava a humilhação e o castigo de Deus. A vida, o favor da graça e a misericórdia de Deus sobre a vida da criança. Para falarmos um pouco sobre o jejum, na Bíblia, ou do Antigo Testamento, o jejum no período que o povo passa sem alimento, por motivos religiosos, por motivos comuns entre os judeus e também outros povos que também tinham esse sinal. Como jejuar? Um sinal de tristeza, um sinal de arrependimento, um sinal de preocupação e algum outro tipo de sofrimento que o ser humano passa. Ficar com fome seria uma maneira de se humilhar perante Deus, pedindo ajuda, pedindo a misericórdia, pedindo a Ele que Ele venha mudar. Então, está associado o jejum com a oração. No Antigo Testamento, também o povo se vestia de pano de saco e cinza sobre a cabeça, com um sinal de humilhação, buscando a Deus resposta. No Antigo Testamento, tinha também um dia onde os judeus se reuniam, o dia da expiação, onde eles eram obrigatórios estar jejuando, reunidos juntos. Então esse dia era o único dia que era algo obrigatório, biblicamente falando, ele estar reunido junto em oração. Havia também o jejum quando alguém pecasse, estava no erro, e o sacerdote estava ali para interceder pelaquela vida que estava no erro. Então anualmente eles reuniam, estava ali perante o sacerdote, fazia o sacrifício, clamar a Deus em resposta para que Deus venha mudar o quadro da história deles. Então o jejum, ele é um sinônimo de quando a pessoa está em sofrimento, passando por alguma dificuldade, como Davi, intercedendo a Deus pela vida da criança, por causa do seu pecado, por causa do seu erro. Ele se separou, se santificou ali em oração e em jejum para pedir a Deus resposta para a vida dele. Deus não respondeu o jejum e a oração de Davi. Deus ficou com a sua palavra como o profeta Natan havia dito, que a criança morreria. Mas ele fez o jejum. Mesmo Deus não respondendo, mesmo Deus não trazendo a resposta que você queira, continue com a sua oração,
com as suas obrigações. Os discípulos de João indagaram Jesus: por que seus discípulos não jejuam? Por que não fazem como nós fazemos, jejuamos e orando? Jesus responde para ele que chegaria o tempo deles jejuarem, chegaria o momento deles jejuarem, chegaria a hora, mas eu estou com eles, então não há necessidade deles jejuarem, mas há de chegar tempo de sofrimento, há de chegar tempo de luta, há de chegar tempo de dificuldade, que eles hão de jejuar. Então, quando Jesus está, não há necessidade de oração, como Jesus estava com ele, não havia essa necessidade, porque Jesus supria, cobria eles. Mas quando Jesus não está, eles têm que jejuarem. Eles têm que jejuar. Então, o que é o jejum? É uma separação, onde você se coloca em um lugar separado, clamando a Deus por respostas, clamando a Deus por misericórdia, e aí você jejua ali, você e Deus, você com Deus. Oh, aleluia! Se Ele vai te responder, não sabemos, mas o que você precisa ter como experiência, como Davi. Davi permaneceu e continuou. E o que ele pediu a Deus, mesmo Deus não respondendo: dai-me um coração de carne, um espírito novo, dai-me. Foi que ele clamou a Deus. Um espírito novo, renovado, um coração de carne, um coração de homem, um coração sincero, reto. Que Deus possa te ajudar e que suas orações, seu jejum venham ser atendidos.